Sabe, é curioso pensar como uma mensagem, tipo, tão antiga, Uhum. escrita há quase 2 milênios para um grupo específico de pessoas numa cidade que, assim, nem existe mais do mesmo jeito, de repente parece que foi escrita para hoje. É o poder desses textos, né? Eles tocam em coisas universais: fé, poder, identidade. Exato. As tensões são as mesmas, a gente continua lidando com as mesmas questões, só que, claro, com uma roupagem diferente. Perfeito. E a nossa conversa de hoje vai mergulhar fundo numa dessas mensagens. A gente vai analisar a terceira carta do Apocalipse, a que foi enviada para a comunidade cristã na antiga cidade de Pérgamo. Certo. A nossa fonte aqui é um estudo bem denso sobre escatologia bíblica, focado em decifrar essa passagem. A missão é entender o que essa carta significava para eles, lá atrás, e principalmente que reflexões ela pode acender para a gente agora. E olha, para começar, é impossível entender a mensagem sem entender a língua. O grego koiné. O grego comum da época. Isso. E aqui já tem uma ironia da história fantástica. Séculos antes, Alexandre o Grande espalhou a cultura grega por todo canto. Ele unificou a região com uma língua. A helenização. Exato. O que ele não imaginava é que, ao fazer isso, ele estava, sem querer, construindo a rodovia perfeita para que uma ideia totalmente diferente, o cristianismo, se espalhasse numa velocidade incrível. É como construir uma rede de fibra ótica sem ter a menor ideia do que vai passar por ali. E essa questão da linguagem me leva a uma palavra-chave: igreja. A gente usa tanto, mas a origem dela é fascinante. Não é uma palavra religiosa na origem, né? De jeito nenhum, ela vem do grego eklésia, Eclésia, que é a junção de ek, que significa para fora, e kaleu, chamar. Então, literalmente, os chamados para fora. chamados para fora. E no mundo grego, esse era um termo político. A eclesia era a assembleia dos cidadãos, sabe? Aqueles que eram convocados a sair de suas casas para governar a cidade, a polis. Ah, entendi. Então eram eles que tomavam as decisões importantes. Exato. Ser parte da eclesia significava ter uma responsabilidade cívica. Então, quando os primeiros cristãos adotam essa palavra, nossa, eles estão fazendo uma declaração muito forte. Eles não estão se vendo só como um clube social ou um grupo de meditação. De forma alguma, eles estão se vendo como uma nova polis, uma cidadania celestial, um grupo de pessoas chamadas para fora do sistema de valores do mundo para viver sob um novo governo. A fonte que a gente está usando frisa bem isso. Não é uma atitude de superioridade, de somos melhores, mas de ter um propósito diferente. Um chamado que redefine tudo. Exato. Entendi. Então, com essa ideia da eclésia em mente, como essa mensagem, que já começa com um tom bem sério, chega para essa comunidade em Pérgamo? A carta diz que vem da parte daquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Não é uma imagem muito acolhedora. Não mesmo. É uma imagem de autoridade, de discernimento. Uma espada que corta para os dois lados, que separa a verdade da mentira sem meio termo. E a primeira coisa que essa voz diz é: eu sei onde você mora, é onde está o trono de Satanás. Uau! É uma das frases mais impactantes do livro todo. O trono de Satanás? Isso é muito pesado. E Pérgamo era tão terrível assim? O que isso quer dizer de verdade? É um lugar físico? Então, é menos sobre um lugar físico e mais sobre a atmosfera da cidade. Pérgamo era o centro do poder romano na Ásia Menor. Uma cidade incrível, com uma biblioteca que competia com a de Alexandria. Certo. Mas também era um polo de adoração pagã. Tinha um altar gigante para Zeus, templos para Atena e, o mais problemático para os cristãos, era um centro importantíssimo do culto ao imperador. O imperador era tratado como um deus. Então, o trono de Satanás seria uma metáfora para esse ecossistema de poder político e religioso que exigia uma lealdade que eles não podiam dar. Exatamente. A pressão para se curvar literalmente devia ser constante, sufocante. Imagino. Mas a fonte que a gente analisou vai além. Ela propõe uma ideia ainda mais provocadora. E qual seria? Que esse trono, esse centro de influência que se opõe ao cristianismo, não é um ponto fixo no mapa.
Pera aí, Ele se move ao longo da história. como assim? Tipo um centro de comando que se muda para onde a ação está acontecendo? Exatamente essa tese. O estudo sugere que esse centro esteve na Babilônia, depois, com a Grécia e Roma, ele se instalou em Pérgamo, bem no meio das igrejas. Faz sentido. Depois se moveu para Roma. E a análise profética da fonte sugere que, no fim, ele vai se estabelecer na região do atual Irã, Sempre seguindo o poder. sempre seguindo os centros de poder político e econômico. A ideia é que a oposição espiritual se manifesta com mais força onde o poder do mundo é mais concentrado. Uau! Isso muda completamente a leitura. Não é só sobre uma cidade antiga, é sobre um padrão que se repete. Mas mesmo nesse lugar tão hostil, a carta começa com elogio, né? Sim, isso é importante. Diz, retens o meu nome e não negaste a minha fé. No meio dessa pressão toda, eles estavam aguentando firme. Sim, a resistência deles é o primeiro ponto. E o texto dá um nome para essa resistência. Antipas, minha fiel testemunha que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas. É curioso que o texto dê um nome específico, mas a nossa fonte diz que não existe nenhum outro registro histórico sobre ele. Isso não é estranho. É aí que está o ponto. A ausência de registros levou muitos estudiosos, e o da nossa fonte também, a verem Antipas não só como uma pessoa, mas como um arquétipo. Um símbolo. Exato, ele representa os incontáveis mártires anônimos. Aquelas pessoas comuns que morreram pela fé e cujos nomes não entraram para os livros de história, mas que foram fiéis testemunhas. É um aceno a todos os heróis desconhecidos. Faz todo sentido. É um jeito de dizer, eu vejo a fidelidade de vocês, mesmo que o mundo não veja. Mas como quase sempre, depois do elogio vem a crítica. E aqui ela é direta. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E aqui a gente chega no coração da mensagem para Pérgamo. A ameaça não era só de fora, era uma corrupção que estava crescendo por dentro. Certo, vamos destrinchar isso. O nome Balaão. Eu lembro dele do Antigo Testamento, mas a conexão não é óbvia. É a história daquele profeta. Contratado por um rei. Isso, para amaldiçoar Israel, não é? Exatamente. O rei Balaque queria que ele amaldiçoasse Israel, mas Deus interveio e toda vez que ele ia amaldiçoar, saiu uma A bênção. história da jumenta falante. Essa mesma. Mas o ponto crucial, o que a fonte chama de doutrina de Balaão, não é essa tentativa de ataque direto, é o que ele fez depois. O plano B. O plano B. Já que ele não podia destruir Israel por fora, Balaão ensinou Balaque a corromper Israel por dentro. A estratégia era a infiltração, a sedução. E a carta resume isso em duas imagens, certo? Comer coisas sacrificadas a ídolos e... Praticar a prostituição. Isso. Comer coisas sacrificadas a ídolos parece mais direto. Seria participar dos rituais pagãos, misturar a fé com as práticas da cidade para ser aceito. Para fazer negócios, para não ser excluído. Um sincretismo. Mas e a prostituição? Pois é, a gente está falando de imoralidade sexual, literalmente? Também. Mas esse é só o nível superficial. A interpretação da fonte, e aqui a análise fica muito interessante, é que o sentido principal é espiritual. Ah, No vocabulário bíblico, prostituição ou adultério quase sempre se refere à infidelidade a Deus. É a imagem da nação como a noiva de Deus, que se volta para outros deuses. então, que tipo de união indevida seria essa em Pérgamo? A união entre a igreja e o Estado. A doutrina de Balaão, nesse contexto, é a tentação de fazer um pacto com o poder do mundo. É pensar tipo, Olha, se a gente fizer umas concessões, se a gente se aliar ao império, participar de umas cerimônias, a gente vai ter segurança, status, influência. A perseguição acaba. mas espera aí, alguém podia argumentar que isso é só pragmatismo, que essa aliança poderia até ajudar a fé a se espalhar, dando acesso a estruturas de poder. Sim, é uma tentação inteligente, mas a fonte é categórica. Essa aliança é vista como uma traição fundamental, a tal prostituição espiritual. Porque a eclesia, os chamados para fora, Exato. Ao se unir ao sistema que ela deveria desafiar, ela perde a identidade, perde a voz profética, ela se vende em troca de conforto. A mensagem é que a força dela não vem da influência política,
mas da sua pureza, da sua fidelidade à mensagem original, mesmo que isso custe caro. Entendi. A doutrina de Balaão é a filosofia da concessão. É a ideia de que os fins justificam os meios. É uma ameaça muito mais sutil que a perseguição direta. E mais perigosa, porque vem de dentro. E a carta ainda adiciona, assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas já tinham aparecido na carta anterior para Éfeso. E o fato de reaparecerem aqui é super significativo. Mostra que a má ideia não foi embora, só mudou de endereço. E segundo a fonte, isso ilustra como as heresias se acumulam. Uma fortalece a outra. Exato. A doutrina dos nicolaítas, que promovia a liberdade moral, era a aplicação prática da filosofia de Balaão. Começa com uma pequena concessão teórica e termina com uma mudança completa de comportamento. É uma erosão silenciosa da identidade. E diante disso, a carta dá um aviso bem sério. Sem economizar nas palavras. Arrepende-te. Senão, virei a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A mesma imagem da espada de 2 gumes do início volta, agora como ameaça. A palavra que discerne é também a palavra que julga. A solução proposta é interna, o arrependimento. Mas se a correção não vier de dentro, ela virá de fora. E como sempre, depois da advertência, vem a promessa. Uma promessa para aquele que vencer, para quem resistir a essa tentação de se misturar. E a promessa é linda. A primeira parte. Darei a comer do maná escondido. O que seria esse maná escondido? Então, se o maná original, lá no deserto, era o sustento físico, visível, O pão do céu. isso. O maná escondido simboliza o sustento espiritual, íntimo, profundo. É a própria vida de Cristo nutrindo a pessoa por dentro. Num mundo que te oferece os banquetes dos ídolos, a promessa de um alimento secreto e verdadeiro, que o mundo não pode dar nem entender. E a segunda parte da promessa é a que mais me intriga. E lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Uma pedra branca com um nome secreto. O que isso significava para eles? É uma simbologia riquíssima. No sistema judiciário romano, uma pedrinha branca era usada para votar pela absolvição. Era o símbolo do inocente. Ah, então é perdão. É a primeira camada. Mas vai muito além. O novo nome, escrito na pedra, aponta para uma nova identidade. Um caráter transformado pela provação. E o fato de ser um nome secreto que ninguém conhece, qual a importância disso? Essa é a parte mais bonita. Num ambiente como Pérgamo, onde sua identidade pública estava sob constante ataque, a promessa é de uma identidade íntima, inabalável, forjada na sua relação pessoal com Deus. O mundo pode te chamar de traidor, de rebelde, mas Deus te dá um novo nome, uma identidade verdadeira que ninguém pode tirar de você. Uma afirmação final de valor. Exato. Independente da aprovação do mundo. Juntas, o maná e a pedra branca formam uma promessa de restauração completa, de dentro para fora. Sim, e isso se amarra perfeitamente à definição de redenção que a fonte apresenta. Não é só um perdão legal, é um processo que restaura o ser humano por inteiro, espírito, alma e corpo. A promessa Pérgamo é a promessa dessa restauração total, para quem se recusa a ser corrompido pela lógica do poder. Resumindo então, a análise dessa carta nos pinta o retrato de uma comunidade vivendo no olho do furacão. E o maior perigo não era a perseguição de fora, mas a tentação sutil de comprometer a mensagem, de diluir a identidade em troca de paz e influência. Exatamente. A luta era contra a doutrina de Balaão. E isso nos traz de volta aquela ideia do trono que se move. Seguindo o poder. Isso. Se a análise da nossa fonte estiver correta e esse centro de influência antagônica realmente se desloca para onde o poder político e econômico se concentra, isso nos deixa com uma reflexão final bem importante. Que seria? Se essa dinâmica histórica continua e a maior ameaça espiritual se concentra onde o poder do mundo é mais forte, a questão para se pensar é: que formas sutis a doutrina de Balaão, essa tentação de se aliar ao poder para obter vantagens, diluindo a mensagem original,
poderia assumir hoje? Nas instituições, nos movimentos, até na vida da gente. Onde está Pérgamo agora?